Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live. A dor das costas tem sua razão. Eu vou falar hoje da razão da dor das costas. Cada pessoa... Olá, boa noite. Cada pessoa que tem dor nas costas tem uma razão. Essa dor das costas, ela tem uma razão por estar aí, que vai além dos problemas dos músculos, dos ossos, da má postura, porque nós somos um ser de corpo e alma. Então, o que vivifica o nosso corpo, o que dá vida ao nosso corpo é a nossa alma. O que mantém o nosso corpo vivo, então, é a energia que circula no nosso corpo. Então, a nossa alma que dá vida ao nosso corpo. E essa energia que circula deve estar equilibrada para o nosso corpo funcionar bem. Você sabe a razão da dor das costas? Porque a gente fica muito nas razões secundárias, né? Que são, na verdade, as razões palpáveis. As razões ocultas a gente não tem consciência. Enquanto a gente não tem consciência dessas razões ocultas. Olá, quem é da Massala, que sempre está comigo, boa noite. Eu ainda não sei seu nome, coloca aí para mim, que bom que você está aqui. Então, essas razões ocultas das dores, né, nas costas, que elas ficam aí. Então, a dor a gente faz um movimento, a gente relaxa, às vezes faz uma fisioterapia, toma um remédio, ela passa, mas de repente ela volta. Em que momento que essa dor aí volta? Então, eu atendo há mais de 30 anos, né? Como fisioterapeuta há 35 anos, como terapeuta morfoanalista há 32 anos. E as pessoas chegavam muito para mim com um problema de hérnia de disco. E eu trabalhei muitos anos atendendo muito essas queixas físicas, né? Que as pessoas me conheciam muito como fisioterapeuta. E depois as pessoas foram chegando com sintomas mais psicoemocionais, com depressão, síndrome do pânico, anorexia, né? Mas sempre as queixas físicas estavam juntas, porque nós somos corpo e alma, né? Então, às vezes, um problema psicoemocional, ele sobressai, né? Mas tem ali também as dores do corpo. E às vezes a pessoa tem muita dor no corpo, mas tem uma depressão junto, como eu já fiz uma live da depressão e a dor das costas. Então, o que nasce primeiro? A depressão ou a dor das costas? Que elas estão associadas ali, né? Então, qual que é a razão da sua dor das costas? Você sabe? Então, muitas vezes, ô Maria, olá... Oi, Zilda, boa noite, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Então, a dor das costas vai além dessas causas musculares, né, desequilíbrio postural, vai além daí da má postura, né, das doenças, aí hérnia de disco, fibromialgia, enfim, espondilite anquilosante, artrite, artrose, todas essas doenças, mas o que está por trás? Qual é a razão oculta? Então, uma vez atendendo uma paciente com artrite reumatoide, fazendo uma massagem nas costas, e ela, de repente, deu um grito e se virou abruptamente de barriga para cima e disse: não, não me toque, não me toque. E eu fui acalmando ela, eu estou aqui com você, e aí o que ela teve uma lembrança da infância dela, com 3, 4 aninhos, que a mãe dela a empurrou. E depois disso, né, ela se emocionou e aliviou essa dor. Então, perceba se faz algum sentido para você entrar em contato aí, porque essas dores ocultas, elas são inconscientes, né? A gente não tem consciência. E é o trabalho de soltura da musculatura,
que é bom para aliviar o nervo no ciático, o Isilda. Então, para aliviar a dor do ciático, tem muitos movimentos, né, que eu tenho deixado principalmente no meu canal do YouTube, Mulheres Sem Dor, Rosi Miranda. Então, tem muitos movimentos de alongamento, relaxamento, a meditação, que eu deixei a semana passada, da constelação familiar, porque a nossa dor na constelação familiar, que é além do corpo, né, além do psicoemocional, ela percebe, então, o trabalho do Bert Helling, que a nossa dor está olhando para algum excluído do sistema familiar, que vai além dos parentes, ou está acompanhando o pai e a mãe numa dor, numa doença, ou está espiando alguma culpa dela mesmo ou dos pais. Então, para soltar essas dores, olá, Rosane, que bom você estar aqui. Para soltar a dor, né, livrar-se, libertar-se as dores nas costas, além do trabalho do corpo, precisa entrar em contato aí com essa energia emocional, essa energia da alma. O que a sua alma está lhe dizendo? Então, faça a meditação da constelação familiar que eu deixei aí também. E hoje eu vou ensinar vocês algumas pressões no seu corpo, né? Que às vezes a gente vai no acupunturista, mas você pode em casa equilibrar a energia do seu corpo. Como? Ativando algumas zonas do corpo, né? Que zonas são essas? Então, a gente tem microsistemas no corpo, né? O nosso corpo, ele se reflete na íris do olho, na língua, nas mãos, nos pés, nas orelhas. Então, a gente tem vários microsistemas. E quando a gente faz pressão, massageia, né? Ou na auriculoterapia, que a gente põe sementinhas de mostarda, ou alguns põem agulhas pequenininhas. Então, são pontos que vai bem na região onde está a dor, né? E a gente tocando essas regiões, né? Massageando essas regiões, a gente vai equilibrar a nossa energia. E além dessa energia, a gente trabalha com a meditação da constelação familiar e esses movimentos especiais. Que são esses movimentos? Que não é um simples alongamento, né? Não é um exercício que eu chamo. Então, são movimentos que você faz 2, 3 repetições e já sente o que acontece. Porque o nosso corpo, ele vem retendo memórias desde a gestação, quando a gente estava no útero da mamãe, na infância, até hoje. Então, tem emoções que são fortes que a gente guarda no corpo, né? E às vezes são muito fortes, a gente não tem uma lembrança. Por exemplo, dessa que eu contei agora, era uma lembrança de 3, 4 anos de idade, né? Com a massagem. E uma vez eu fiz a massagem no rosto de uma paciente bem suave, né? Então, para soltar as costas, não é só nas costas. Para aliviar a dor do ciático, não é ir lá no ciático. Por quê? Porque a gente é um todo. Então, às vezes, o problema agora apresenta aí no ciático, né? Você pegou um peso ou teve um problema emocional que te abalou muito, então a musculatura toda fica contraída. Se tem uma hérnia de disco, né? Ela está aí um tempão sem doer, mas aí teve um problema emocional, ou pegou um peso, um mau jeito, e essa musculatura contraiu e pinçou um nervo aí, né? Que sai entre as vértebras, sai um nervinho sempre, né? Um par de nervos, um para cada lado, que vai para os nossos músculos. Então, não é só atuar aí, né? Então, tem que ir na causa. E o nosso corpo, os nossos músculos, eles são como teia de aranha, um repercute no outro. Então, tem uma contração aí nas costas, na região lombar, mas não é só trabalhar aí essa região. Então, o movimento, né, de massagem, de pressão nessas zonas reflexas,
vai melhorar toda essa energia do corpo. E o trabalho, às vezes, né, na cervical, vai soltar lá na lombar, um trabalho nos pés, na planta dos pés, além da reflexologia, que você vai ativar todos os órgãos do corpo, você vai soltar essas fáscias, essa musculatura dos pés, que vai repercutir em todos os músculos das costas. Então, o nervo ciático, a dor, né, das costas, ela vai aliviar não só com massagem nas costas, não só com exercício ali, né? Então, a gente faz esses movimentos especiais que são movimentos com consciência, trazer o pensamento ali. Não adianta você alongar assim, 1, 2, 3 e pronto, acabou, olhando o celular, ouvindo música. Não, trazer o pensamento ali no seu corpo. Então, a consciência corporal, a soltura desses músculos profundos, dessas tensões profundas, vai soltar nesse emocional, né? Então, você, às vezes, você fazendo esse movimento, trazendo o pensamento, mesmo você estando sozinha, você vai vir uma emoção, uma lembrança, e o seu corpo ele vai se reorganizando ele próprio, conforme solta. Então, nós somos um todo, corpo, emoção, né? Essa energia e a alma, o espírito, né? E tudo é regido por um grande espírito, né? Que muitos denominam Deus ou uma força criativa, que é essa força essencial. Então, é a vida. Então, o nosso corpo está a serviço dessa vida, não só de nós mesmos, né? Então, para você perceber aí, sempre entrar em contato com a dor. Não é você só, né, fazer o exercício ou tomar o remédio. Essa dor vai voltar ou vai aparecer em outro lugar até que você entre em contato. Olá, Lia. Oi, Vânia. Que bom. Oi, Lia. A Lia, minha professora, a professora do Brasil de terapia do psicotrauma orientado para a identidade, a IOPT. Que bom que você está aqui, Lia. Então, estou falando que a dor nas costas está relacionado não só à razão da dor, né, nas costas, não é só muscular, óssea e da patologia ali. Tem uma razão mais profunda aí, uma razão da alma, do psicoemocional, de traumas, inclusive na vida intrauterina, né? Situações, às vezes, que a mãe passou por uma crise de dor nas costas, ou ela caiu, ela levou um susto e que ela teve muita dor nas costas. Esse bebê que está aí no útero pode ter as sensações aí na vida adulta que era da mãe, não era dele, não é dele só, né? Então, às vezes faz muitos tratamentos e essa dor não alivia, porque tem uma causa, uma razão aí mais profunda. Ela está retendo uma emoção que não é sua, ou uma emoção que é sua lá da infância, que foi muito forte. Por exemplo, que a Thérèse Bertherat, que ela criou o método anti-ginástica, e no livro dela, né, que eu utilizo, ela chama de preliminares, né, eu chamo de movimentos especiais, que eu integrei várias técnicas. Então, ela conta, né, um caso de uma jovem adulta que tinha dor nas costas e ela fez, então, um movimento da bacia. Então, a bacia, um movimento com consciência, presente, né? Movimento pequeno da bacia. E a pessoa deu um grito e chorou muito, e ela não sabia por que ela estava sentindo assim, né?
E aí ela foi para casa, né? A Thérèse Beterra acalmou ela foi para casa e lá na casa dela ela veio uma lembrança da infância dela, quando ela tinha mais ou menos 7 anos, que tinha um garoto que ela brincava e ele queria chamar muito a atenção dela e subiu na grade, né, em frente à casa. E aí ele se desequilibrou e ficou de pendurado lá em cima. A grade, né, do portão, aquelas grades de ferro, entrou na coxa dele e ele ficou preso lá em cima. E todos responsabilizavam ela por isso. E ela teve essa lembrança, né? Já era aos 7 anos de idade, então ao centro no cérebro que guarda, né, a lembrança, a memória de lembrança já estava formado, mas ela apagou essa lembrança porque foi muito forte. E depois disso ela não sentiu dor nas costas, aliviou a dor, soltou a bacia. Então nós retemos tudo que passou, né, na nossa vida, desde a vida fetal até hoje. Como que é? Vocês estão me escutando? Me dão um feedback aí. Tá fazendo algum sentido? Você tem dor aí nas costas? Se você passou por algum estresse? Você se lembra de algum evento aí que começou essa dor? Então perceba qual que é a razão da dor nas costas. Só me dá um feedback aí se vocês estão me escutando. Tá tudo bem aí? Tá? Ah, tá bom então. Certo. Que bom. Então me diz aí. Ah, sim, Ivonesa, sim, faz muito sentido. Então, tem coisas que a gente se lembra, né? Então, às vezes a gente passa por um conflito no trabalho. Por exemplo, a pessoa recebeu a notícia do chefe que seria promovida. E ela ficou empolgadíssima. Olá, Ana, que ela seria promovida. Então ela tinha expectativa de melhor salário, de um trabalho diferente, não tão pesado. Aí passou uns dias e a promoção não veio. O chefe falou: não, vai ter cortes, não vou poder mais promover você. Então a pessoa continuou no trabalho mais pesado, né? Carregando peso. Então, aí, ela, no dia que o chefe falou isso, ela teve a crise de hérnia de disco. E aí não pôde trabalhar 1 mês, 2 meses. E foi para o tratamento comigo, a gente foi trabalhando e falando sobre essa dor dela de ser impedida, né? De receber essa promoção. Então, isso foi muito dolorido para ela. E aí foi surgindo outras coisas, o abandono, né, do namorado, depois abandono dos pais na infância. Então, foram surgindo mais coisas. Então, às vezes, tem uma coisa que é o gatilho, né, da vida atual. Acontece alguma coisa que a gente não lida. Então, o trauma não é o evento em si, mas o quanto a nossa psique não sabe, não lida com aquilo. Então, imagina a criança. Hoje, adulto, a gente já tem um psiquismo formado, né? E a criança está em formação. Então, o trauma para a criança, o evento, né, para uma criança pode ser extremamente traumático e para a gente não, adulto. Né? Então a gente olha para a nossa vida da nossa criança e fala: não, foi tudo bom, eu brincava, né? Eu me divertia, tinha muitos meus irmãos, mas e aí, o que mais? Né? Era normal, muitas pessoas falam, mas o que é normal? Então começa por agora, qual é a razão agora dessa dor nas costas, né?
além do músculo, além da patologia que você tem. Olá, Marlene. Então, eu atendi uma pessoa esses dias e eu perguntei, por que você me procura? E ela disse, porque eu tenho fibro. E eu perguntei, o que é fibro? Fibromialgia, uma doença, e foi falando, uma doença autoimune, barará, com aquela dor, aquela tristeza. Então, ela parecia a própria, né? Ela se considerava a doença. Então, mas você não é a doença, você não é a dor das costas, você é você. Você está com uma dor agora, que tem uma razão, você pode ter se machucado fisicamente, mas tem outras razões aí. Porque até os acidentes não são por acaso, né? Às vezes a gente escorrega, às vezes, né, cai no trabalho. Então, que muitas pessoas que no trabalho não estão satisfeitas no trabalho, né, caem, se machucam no trabalho. Muitas pessoas, mulheres que não estão satisfeitas nos relacionamentos, né, no matrimônio, no casamento, aí aparece, né, uma dor no ciático, uma crise de hérnia de disco, né, ou ela se machuca. Então a gente vai olhando só para o que está mais aparente, o mais concreto, que é a dor no corpo, os músculos, né, a patologia, o osso, mas e o que mais? E essas causas, aí, essas razões ocultas são as causas primárias da dor das costas. Me fala aí se faz sentido, se você está associando, se você quer me perguntar alguma coisa, quando a Zilda perguntou do nervo ciático, e aí, Zilda, como que é essa resposta? Porque quando a gente está com uma dor, ainda mais quando ela é intensa, a gente quer resolver logo, né? Então a gente quer tomar um remédio logo que alivia a dor. Ana, tenho muita dor na cervical. Uhum. Então, a cervical esse chakra aqui, né? Do laríngeo, pode ter muitas razões aí, mas já gerei a associação que é por conta da ansiedade do trabalho. Que bom! Então, eu tô dando dicas aqui, vocês vão olhando. Então, talvez alguma coisa que você segurou, não falou, né? Esse chakra aqui, né? Do laríngeo que a gente fala, expressa a nossa emoção, né? Ou uma dificuldade também de reverência, né? Com os pais, que é isso? Porque as pessoas falam, reverência é eu ficar submissa. E os chefes, né, representam geralmente o pai, os chefes. A chefe representa aí a figura paterna. Então, dê uma olhada aí para isso também. Então, na constelação familiar, o Bert Hellinger fala, quer curar a dor nas costas, faça a reverência. Esse movimento aqui, né, de soltura. Então, a gente dobra. Olá, Zilda, faz sentido. Eu passei por muita tristeza esses dias, chorei muito. Isso, Zilda. Então, é importante expressar a emoção. Outra coisa, a gente retém muita emoção, né? Então, uma raiva que a gente segura, claro que a gente não vai sair atacando as pessoas, mas tomar consciência da nossa raiva, aceitar a nossa raiva, já ajuda a não somatizar, não levar para o corpo. Então, chorar, expressar essa emoção. Ana, faz sentido, não faça essa reverência ao meu pai. Então, eu deixei aí uma meditação da constelação familiar. Então, a reverência não é você ficar submissa ao pai e à mãe, é um movimento
que você faz de entrega todas as dores, as dificuldades do papai, da mamãe, né? E você toma a vida. A vida é sua. Então, às vezes, quando a criança sofre muito na infância, olá, Fátima, ela se sente muito, vai crescendo, vai se sentindo muito grande, maior que os pais, no sentido de julgar. Ah, meu pai e minha mãe podiam me cuidar diferente, meu pai e minha mãe podiam ter feito isso. Mas aí ela fica presa lá na criança. Por quê? Porque o pai e a mãe deram o que puderam, não é nada contra a criança, né? É porque eles estavam no trauma deles, no vazio deles. No vazio deles, esses pais. Então não é, olá, Zeni, boa noite. Não é nada contra a criança. Então, o movimento de reverência é esse. Eu deixo com vocês o que é de vocês e eu tomo essa vida. E vou além. Eu vou fazer algo de bom pela minha vida, por mim mesmo. Enquanto a gente está lá na criança, e era a alimentação a limitação deles, certo? E algo mais profundo aí, né? Essa limitação dos pais é porque tem um vazio aí. Então a gente pensa muito nos cuidados da criança, né? Com a alimentação, com a saúde, mas e o afeto? E às vezes, oi Ana, difícil aceitar que ele não conseguiria fazer mais, mas vejo que precisa aceitar. Porque a gente vê o superficial, né? E a gente olha para trás do pai e da mãe. Então tem os nossos avós, atrás dos avós, os bisavós. Então, às vezes, esse pai, essa mãe, né, está olhando para alguma dor dos pais dele. Então, o sintoma, a doença, está olhando para algum excluído, está olhando para a nossa criança, está olhando para a criança dos pais. Para onde que esses pais estão olhando? Então, o pai às vezes está no vazio porque o pai dele morreu, ou o avô dele morreu e o pai dele ficou, né, órfão pequenininho, então tem um vazio aí. Então, sempre tem um vazio. A pessoa cuida, né, das crianças como ela pode. Não é porque ela não quer. E a limitação acontece, né? Tem as coisas da vida que tem que trabalhar, sustentar essas crianças, não tem com quem deixar, então deixa na creche. Antigamente as creches não davam tanta atenção, era um monte de criança por um cuidador, dois, né? As crianças ficavam sem contato, sem afetividade, só era dado comida, trocado a fralda, enfim, a higiene, né? Essa coisa corporal, física da criança era atendida, mas é afetiva? Não. Então tinha todas as limitações também da vida, mas esses pais chegam do trabalho e se eles têm o coração cheio, né? Se eles querem estar ali com os filhos, eles se dedicam um tempo ali com esses filhos. Tem o fim de semana, então vai brincar com as crianças, né? E a gente olha para o passado, as gerações, e a gente vai olhando que vai melhorando de geração a geração. Então, meu pai e minha mãe não puderam me dar, e eu vou me cuidar. Eu vou cuidar dessa dor da minha criança para eu cuidar melhor dos meus filhos, para eu dar esse afeto para os meus filhos. E aí vai melhorando, né? Minha mãe tinha as limitações da criação, mas buscou melhorar e busca até hoje. Mas meu pai não. Então, a gente não sabe, né? Na constelação, ela revela muito o que está oculto. Às vezes ele está ali seguindo um pai, um avô, nessa limitação dele, nessa dor dele, né? E aí ele não consegue sair dessa dor. A gente não sabe, a criança dele, o que ele passou, né?
Então, enquanto a gente não deixa isso com os pais, a gente não consegue vir para o adulto, fica preso lá na criança. Esses pais não podem dar mais, não podem dar mais, né? Você quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer me perguntar? Então, a razão da dor no ciático, né? Observa aí. Qual é essa dor? A razão da dor aí dessa crise da hérnia de disco. A razão da fibromialgia, porque fibromialgia não é uma doença, não é uma doença autoimune. Fibromialgia quer dizer, algia é dor na fibra. Então, é dor na fibra muscular, não tem nenhum exame que detecta, não é uma patologia, né? É uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas aí. Então, aí dói as costas. Qual que é a razão? Geralmente está lá em traumas infantis, né? Hoje tem muitas pesquisas de fibromialgia que constatam isso. Traumas na primeira infância e as causas genéticas, né? Mas a epigenética, ela muda, não muda a sequência do DNA, mas muda aí. Então, a gente pode ter um gene para uma doença, mas a gente não desenvolve, ou a gente desenvolve e pode curar. Vocês têm observado? Ana, devo ter uma conversa franca com meu pai sobre minha... Não, né? As dores são suas, né? O seu pai não vai mudar se você falar das suas dores para ele. Você tem que resolver essas dores com você mesmo, com a ajuda de um terapeuta, né? Se você fala da sua dor, você pode falar simplesmente, ó, eu sinto a sua falta, né? Eu quero um abraço seu. Isso sim, expressar o que você sente. Eu gostaria muito do seu abraço, né? Quem sabe ele te dá um abraço, mas não vá nessa expectativa, né? O vazio é seu e ele tá na dor dele. Então, você resolver isso com você. Porque eu vou te falar, gente, tem um amor aí, um amor cego que sempre quer salvar os pais. Porque esse amor é um amor infantil. Então, se eu falar com o papai e a mamãe, será que eles vão me olhar? Então, aí é o amor cego, que é um amor infantil, que acha que vai salvar o papai, que vai curar o papai, vai curar a mamãe. E aí eles vão ficar melhores, vão cuidar da gente. Então, isso é um mecanismo inconsciente que a gente tem. E aí a gente fica gastando muita energia nesse cuidado com os pais e não cuida de si mesmo. Então, é cuidar dessa dor sua, né? E aí a melhor forma da gente mudar o outro é nos transformar. E quem sabe não é ele que tem que vir até você, né? É a gente que tem que ir até os pais. Então, dá um abraço, dá um beijo e falar: que bom, né, que você veio me ver, ou eu tô com saudade, hoje eu vim te ver. Então, às vezes a gente espera o movimento do outro, mas não é o outro. A transformação é nossa, tá? Nós que nos transformamos, através da nossa transformação, o outro se modifica, muitas vezes, né? Então, o que a gente faz, né? Na constelação, na tomada de consciência aí da razão da dor das costas, a gente se transforma, a gente solta essa emoção que estava bloqueada, expressa essa emoção aí, solta nessas fibras musculares e a gente alivia a dor. Então, equilibrar o nosso corpo, essa energia para fluir. Nós temos os meridianos, né, que é o circuito de energia do nosso corpo. E
cada meridiano tem um pontinho que são os tissubos, que é a entrada de energia, é onde põe as agulhas, né? Nós temos os chakras, que são as entradas da energia. Então, a gente deve equilibrar essa energia, inclusive a nossa energia emocional. Então, vamos lá fazer... Oi, Simone, boa noite. Vamos lá fazer essas expressões, quero aprender.